Bom dia, meus irmãos. Hoje eu vou ler um pouquinho do Catecismo do Padre Pio X, Catecismo Maior do São Padre Pio X, porque fala justamente do dia de hoje. Então eu vou ler a parte que fala da Semana Santa em geral. Eu já li para vocês, mas muitos já até esqueceram. Porque a última semana da Quaresma se chama Santa? Porque nela se celebra a comemoração dos maiores mistérios operados por Jesus Cristo para a nossa redenção. Qual o mistério que se comemora no Domingo de Ramos? Comemora-se a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, de Cristo Jesus em Jerusalém, 6 dias antes da sua paixão. Por que Cristo quis entrar triunfante em Jerusalém antes da sua paixão? Antes da sua paixão, quis entrar triunfante em Jerusalém, como fora predito? Primeiro, para animar os seus discípulos, dando-lhes por esta forma uma prova clara de que ele ia sofrer espontaneamente. Segundo, para nos ensinar que por sua morte ele triunfaria do demônio, do mundo, da carne e que nos abriria as portas do céu. Qual o mistério que se celebra na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa celebra-se a instituição do Santíssimo Sacramento, da Eucaristia. Qual o mistério que se recorda na Sexta-feira Santa? Recorda-se a paixão e morte de nosso Salvador. Quais os mistérios que se comemora no Sábado Santo? Honra-se a sepultura de Jesus e a descida do limbo, e depois do sinal da glória, começa a honrar sua gloriosa ressurreição. Que devemos fazer para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja? Segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer 3 coisas: unir o jejum, um maior recolhimento interior e com maior fervor de oração. Segundo, meditar continuamente com sentimento de compulsão o sofrimento de Jesus. Terceira, assistir missa, se possível, os ofícios divinos com esse espírito. De algumas maneiras da Semana Santa. Por que se chama Ramos os domingos da Semana Santa? Chama-se Ramos por causa da procissão que se faz nesse dia, da qual os fiéis levam na mão um ramo de oliveira ou de palma. Por que no domingo de Ramos se faz a procissão levando ramos de oliveiras ou palma? Faça a procissão levando ramos de oliveira ou palma para recordar a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, recebido e seguido pelas turbas com ramos de palmeiras nas mãos. Por volta da procissão, bate 3 vezes na porta da igreja antes que se abra. Bate 3 vezes na porta antes que se abra, para significar que o céu estava fechado pelo pecado de Adão, e que Jesus Cristo mereceu-nos a entrada nele com sua morte. Quais foram os que saíram ao encontro de Jesus quando triunfante entrou em Jerusalém? Saíram ao encontro povo simples e as crianças, não porém os grandes das cidades. Dispôs assim Deus para nos dar a conhecer a soberba, os tornará indignos de tomar parte no triunfo de nosso Senhor, que ama a simplicidade de coração, a humildade e a inocência. Ele ama as crianças, ama quem é humilde e quem é simples. Porque não tocam o sino desde Quinta-feira Santa até o Sábado Santo? Não tocam os sinos em sinal de tristeza por causa da paixão e morte do Senhor. Sim. Porque o sino é alegria. Quando morre alguém, você fica alegre? Não. Então, Jesus morreu por nós. Então, nós temos que guardar esse dia com tristeza. Ontem eu fiquei o dia inteiro assim,
com aquela tristeza, sonolência, meu Deus. Lembrando de tudo que ele passou, né? Por nós. E às vezes a gente é tão mesquinho. Por que se conserva na Quinta-feira Santa uma hóstia consagrada? Conserva uma hóstia consagrada, primeiro, a fim de que tributem especiais adoração ao Santíssimo da Eucaristia no dia em que foi instituída. Segundo, para que possa celebrar a liturgia na Sexta-feira Santa, em que o sacerdote não consagra. Por que na Quinta-feira Santa, depois da missa, se desnudam os altares? Depois da missa, desnudam-se os altares para representar Jesus Cristo despojado dos seus vestidos, a fim de ser açoitado e pregado na cruz, e para ensinar que, para celebrar dignamente sua paixão, devemos despojar-nos do homem velho, isto é, de todo o afeto mundano. Por que a cerimônia do lava-pés na quinta-feira? A cerimônia do lava-pés na quinta-feira, primeiro, para renovar a memória daquele ato de humilhação com que Jesus Cristo se baixou a lavar os pés aos seus apóstolos. Segundo, porque ele mesmo exortou os apóstolos na pessoa deles, de todos os fiéis, a imitar os seus exemplos. Terceiro, para nos ensinar que devemos purificar o nosso coração de toda mancha e praticar uns para os outros os deveres da caridade e humanidade cristã. Porque os fiéis na quinta-feira vão ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, em procissão ou particularmente? Na quinta-feira santa, os fiéis vão fazer a visita ao Santíssimo Sacramento em várias igrejas, como lembrança das dores suportadas por Jesus Cristo em vários lugares, como no horto, nas casas de Caifás, de Pilatos e de Herodes e no Calvário. Porque com que espírito se deve fazer essas visitas na quinta-feira? Devem fazer essas visitas não por nossa mera curiosidade, por hábito ou distração, mas com a sincera contrição de nossos pecados, que são a verdadeira causa da paixão e morte de nosso Redentor, e com verdadeira compaixão pelas dores, meditando seus mistérios, seus vários tormentos, por exemplo, na primeira visita que sofreu no horto, na segunda que sofreu no pretório de Pilatos, e assim por diante. Na Sexta-feira Santa, de modo particular, a Igreja pede a Nosso Senhor por toda a classe de pessoas, até pelos pagãos e judeus. Ela pede de modo particular a Nosso Senhor por toda a classe de pessoas para mostrar que Jesus morreu por todos e para implorar em benefício de todos os frutos de sua paixão. Na Sexta-feira Santa se adora solenemente a cruz. Adora solenemente a cruz porque, tendo sido Jesus pregado na cruz e tendo morrido nela, naquele dia, santificou-a com seu sangue. A adoração só deve ser feita a Deus, porque se adora então a cruz, adora Deus, só a Deus deve ser adoração. E por isso, quando se adora a cruz, a nossa adoração é feita a Jesus Cristo, que nela morreu. Então, quais são as principais cerimônias do Sábado Santo? Entre as cerimônias do Sábado Santo, as principais são bênção do Círio Pascal e bênção da fonte e da pia batismal. O que significa o Círio Pascal? Significa o esplendor, a glória que Jesus Cristo, ressuscitado, trouxe ao mundo. Por que se benze no sábado a fonte batismal? Benze a fonte batismal porque antigamente nesse dia, como também na vigília de Pentecoste, se conferiria solenemente o batismo. O que devemos fazer enquanto se benze a fonte batismal? Devemos dar graças a Nosso Senhor por nos ter admitido no batismo e nos renovar nossas promessas que então fazemos. Agora eu vou falar da Páscoa. Qual o mistério que se celebra na festa da Páscoa? Celebra-se o mistério da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, isso é, a nova união de sua Santíssima alma e corpo, do qual foi separada pela morte, e a nossa vida gloriosa, e a nova vida gloriosa e imortal.
Por que a igreja celebra a festa da Páscoa com tanta solenidade e alegria e a continua por toda a oitava? A festa da Páscoa com solenidade e alegria continua e continua por toda a oitava por causa da excelência do ministério que foi completamente da nossa redenção e é o fundamento da nossa religião. Cristo remiu-se com a morte. Pois é, como é, pois, a ressurreição e o cumprimento de nossa redenção, Jesus Cristo, por sua morte, libertou-nos do pecado e conciliou-nos com Deus. E por isso, sua ressurreição abriu-nos a entrada para a vida eterna. Porque diz que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa religião. Disse que a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa religião, porque nos foi apresentada pelo próprio Cristo, como prova principal de sua divindade e da verdade da nossa fé. De onde provém o nome Páscoa, que se dá à festa da ressurreição de Jesus Cristo? O nome de Páscoa foi dado à festa da ressurreição de Cristo, proveio de uma das festas mais solenes da antiga lei, instituída como lembrança da passagem do anjo exterminador dos primogênitos dos egípcios e da milagrosa libertação do povo de Deus da escravidão do faraó, rei do Egito, figura de nossa libertação da escravidão do demônio. Os judeus celebram esta festa com muitas cerimônias, mas sobretudo sacrificando e comendo um cordeiro. E agora nós a celebramos sobretudo recebendo o verdadeiro cordeiro imolado pelo nosso pecado. Sim, recebemos a Eucaristia. O que quer dizer a palavra Páscoa? Páscoa quer dizer passagem e significa, na antiga lei, a passagem do anjo que, para obrigar o faraó a deixar e sair em liberdade o povo de Deus, matou os primogênitos egípcios e poupou as casas dos judeus, assinaladas com o sangue do cordeiro sacrificado no dia anterior, deixando-as isentas de semelhante flagelo. Na nova lei diz-nos que Jesus passou da morte à vida e que pelo mesmo triunfo sobre o demônio nos triunfou da morte e do pecado para a vida de graça. O que devemos fazer para celebrar dignamente a Páscoa? Para celebrar dignamente a Páscoa devemos fazer duas coisas: adorar com santa alegria e vivo reconhecimento de Jesus Cristo ressuscitado. Segundo, ressuscitar espiritualmente com Ele. Sim, meus irmãos, nós devemos ressuscitar também. O que quer dizer ressuscitar espiritualmente com Jesus? Espiritualmente com Jesus quer dizer que assim como Jesus, por meio de sua ressurreição, começou uma nova vida, imortal e celeste, assim como nós devemos começar uma nova vida, toda espiritual, renunciando inteiramente e para sempre o pecado, e a tudo que nos leva ao pecado, amando só a Deus e tudo que conduz a Deus. O que quer dizer a palavra aleluia, que se repete tantas vezes nesse sábado santo e em todo o tempo pascal? A palavra aleluia quer dizer louvai a Deus, e era o grito festivo do povo hebreu. Por isso a igreja repete muitas vezes em tempo de tanta alegria, porque no tempo pascal se reza de pé. No tempo pascal reza-se de pé em sinal de alegria e para figurar a ressurreição do Senhor. Eu li de novo, mas eu já tinha lido essa parte, eu li outra vez, porque agora é época da Semana Santa, estamos na Semana Santa, amanhã é a Páscoa, então a gente precisa lembrar a todo momento que Jesus é vida, Jesus é ressurreição. É o único caminho para chegar a Deus, o único caminho para sermos ressuscitados e viver com Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Mais tarde eu volto com as 100 perguntas que eu não terminei. Preciso terminar, não pode começar a oração e parar pelo meio do caminho. Exceto se a gente morre, né? É diferente.
Mas enquanto a gente está vivo, a gente tem que fazer a oração. Amém, meus irmãos? Bom dia a todos.